Muito bem, iniciou a gravação, pessoal. Então, as nossas aulas, os nossos encontros síncronos, eles serão gravados, todos eles, tá? Felipe, se quiser abrir a câmera, fica à vontade, senão não tem problema, tá? Então, a partir do momento que você entra nessa sala de aula virtual, você está automaticamente me autorizando a gravar esta aula e a compartilhar com os colegas que não podem estar presentes nesse momento, por meio do canal do YouTube. A aula é um link a um vídeo não listado, então só quem tem o link pode acessar o vídeo. Então, vocês já estão me dando permissão para isso, tá? Nós sabemos dessa situação de pandemia, muita gente está trabalhando, tem gente que já está estagiando, então nem todo mundo vai poder participar dos encontros síncronos, tá? Apesar de que eu, particularmente, considero muito importante essa participação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Pessoal, qualquer problema de som, de conexão, vocês podem abrir o microfone para falar, quem se sentir à vontade, ou também vocês podem escrever no chat. Eu vou estar de olho aqui no chat, então vocês vão ver que a gravação vai estar aparecendo o chat, tá? Porque eu sei que tem bastante gente que é tímido e que prefere fazer as perguntas pelo chat, então eu preciso ficar acompanhando também, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação. Opa, não é isso, deixa eu... Pessoal, vocês estão vendo o meu PowerPoint aí? Podem me dar um sinal no chat, por favor, se vocês estiverem vendo. Sim? Muito bem. Pessoal, então eu não vou colocar essa apresentação do PowerPoint no modo de apresentação, porque senão eu não consigo visualizar o chat. Tá bom? Então, eu vou deixar assim mesmo. Também não vou colocar no formato apresentação de folheto, porque senão eu não consigo usar minha canetinha aqui. E como alguns já conhecem, já sabem, né? Eu gosto de ficar riscando. Opa, lápis não, quero caneta, tá? Eu gosto de fazer alguns rabiscos, a gente vai precisar bastante dessa ferramenta aqui. Então, eu vou deixar nesse formatinho aqui também. Aqui para a gente conseguir acompanhar. Certo? Muito bem, pessoal. Então, deixo uma frase aí só para motivá-los à nossa disciplina. Vocês estão chegando já na parte final do curso, ainda falta um pouquinho, mas já é da parte final. Vocês já estão todos mais maduros, então, mais um pouquinho de fôlego aí para vocês concluírem essa etapa tão importante da vida de vocês, tá? E um pouquinho de fôlego para estudar fenômenos de transporte, para estudar transferência de massa, que é a nossa disciplina agora. Então, vamos falar um pouquinho de conceitos. É muito bom, agora eu vou conseguir fazer uma avaliação bem clara do pessoal que cursou Fenômenos 2 comigo e agora está indo para Fenômenos 3, para ver se vocês vão ter um pouco mais de facilidade para acompanhar a parte de transferência de massa. Porque, como vocês já sabem, lá em Fenômenos 2, eu já falei para vocês, os fenômenos são muito análogos, até mesmo a modelagem, né? É muito análoga. Então, a gente vai aproveitar muita coisa que a gente já viu lá em transferência de calor para agora transferência de massa, certo? Muito bem, pessoal, uma breve apresentação aí, depois vocês dão uma olhada. Então, se vocês conseguirem relembrar das nossas primeiras aulas de Fenômenos 2, a gente fez um apanhado geral sobre o que é fenômenos de transporte. E os demais alunos também, né? O ano passado, também, quem começou lá no presencial, a gente fez essa aulinha desse apanhado geral sobre o que é fenômenos de transporte. Então, primeira coisa, pessoal, só tem o fenômeno de transporte, eu só tenho transporte de energia ou transporte de matéria se houver movimento,
certo? Então, o fenômeno de transporte, o transporte de energia ou de matéria, está associado ao movimento, certo? Então, se eu atingir uma situação de equilíbrio, equilíbrio de concentração, equilíbrio de temperatura, cessa o transporte, certo? Então, mais uma vez, inclusive agora em Fenômenos 3, tudo que a gente vai fazer aqui está associado ao movimento e os conceitos vão ser descritos, as definições serão feitas com base em definir como esse movimento acontece, certo? Então, as 3 perguntinhas importantes para a gente entender os conceitos de fenômenos de transporte é: o que se move, para onde se move, né? Para a gente ter a direção do fluxo, a direção desse movimento, desse transporte, e como se move, né? O como se move é o mecanismo. Nós temos mecanismos, temos formas diferentes de transportar energia e de transportar matéria, certo? E agora, já trazendo especificamente, né, para a transferência de massa. Então, pessoal, vamos relembrar na memória. Lá em Fenômenos 1, vocês estudaram a quantidade de movimento, ou momentum, né? Que basicamente, pessoal, quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? Vocês obtiveram lá perfis de velocidade. Então, se vocês lembrarem, quando vocês estudaram escoamento de fluidos, qual era a força? Perdão, engasguei. Já dei 3 aulas hoje. Nas sextas-feiras vai ser assim. Todas as minhas aulas são na sexta, então desculpa, pessoal. Vamos lá. Então, lá em Fenômenos 1, quando vocês estudaram escoamento de fluidos, qual era a força motriz para que um fluido criasse velocidade, ou se movimentasse, saísse de um ponto para outro? Eu só tinha transporte de fluido, o fluido só escoava devido a uma diferença de... Pode escrever no chat, ou a falar no microfone aí. Puxa na memória, puxa lá. Pressão, muito bem. Então, a força motriz para que ocorresse transporte ou momento ou quantidade de movimento, escoamento de fluidos, é a diferença de pressão. Na transferência de calor, ou seja, a gente tinha transporte de energia térmica quando a gente tinha um gradiente de... Qual é a força motriz? Temperatura. Então, se a gente tivesse diferença de temperatura, a gente sabe que a gente teria energia térmica ou calor sendo transferido de um ponto para outro. Então, agora, para transferência de massa, a gente também vai ter um gradiente. Esse gradiente vai ser uma diferença de massa, então, vocês acham? Qual que é o gradiente agora para transferência de massa? Concentração. Exatamente, concentração. E a gente precisa falar um pouquinho mais sobre essa questão da concentração. Porque nós vamos fazer muitos balanços, né? Balanço de massa. Só que vocês já sabem fazer balanço de massa. Lá em Introdução aos Processos Químicos, vocês aprenderam a fazer balanço de massa, devem ter feito balanço de massa em Fenômenos 1. Só que vocês fizeram o balanço global de massa, certo? Então, mesmo que vocês tivessem uma mistura, vocês estavam preocupados a estudar a massa total dessa mistura, né? Quando você faz o balanço global de massa. Então, você sempre está observando a massa global da mistura. Então, qual é a diferença daquele balanço de massa, o balanço global de massa, para o que a gente vai fazer agora?
Então, se eu já sei fazer balanço de massa, por que eu tenho que fazer fenômenos 3? Qual é a diferença? Então, pessoal, a principal diferença é que agora nós vamos olhar para essa nossa mistura especificamente para cada espécie química que compõe a nossa mistura, certo? Então, a gente pode ter lá água com um determinado corante, certo? Lembra do experimento de Reynolds lá que vocês fizeram, né? Que ligava um corantezinho na água? Opa, é esse aqui. Então, você tem uma mistura água e corante, por exemplo. Então, agora nós vamos ter que fazer o balanço da espécie química corante. Nós vamos olhar só para o corante e fazer um balanço, obter um perfil de concentração especificamente para uma espécie química, certo? Então, quando a gente olha para a espécie química, um termo no nosso balanço passa a ser muito importante. Então, eu posso ter agora, quando eu olho para cada espécie química que compõe a mistura, agora eu posso ter um termo de geração de massa. Como assim eu vou ter geração de massa? Obviamente, a massa da mistura se conserva, né? Mas eu posso ter uma reação química A mais B dando C. Então, a massa de C vai ser gerada e a massa de A e de B vai ser consumida, certo? Então, eu vou fazer um balanço para A, um balanço para B, um balanço para C, ok? Então, isso muda um pouquinho a perspectiva dos nossos balanços. Essa é a principal diferença, certo? Então, sim, a força motriz é importante. Todo fenômeno é uma relação de causa e efeito. Então, o movimento da matéria, né? Esse efeito de movimento da matéria da espécie química vai ser causado por um gradiente de concentração, que é a nossa força motriz, certo? Então, o gradiente de concentração é a nossa força motriz. Essa concentração pode ser medida de várias formas, pode ser uma concentração molar, pode ser uma concentração mássica, pode ser uma fração mássica, pode ser uma fração molar, né? Então, nós vamos ter que recuperar aí todas essas definições, todas essas formas de calcular concentração. Tá? Isso vai ser bastante importante. Tá? E a direção, aquela pergunta, né? Para onde se move? Tá passando um caminhão. Passou. Para onde se move, pessoal, que é a direção do fluxo. Então, assim como a direção do fluxo de energia era da maior temperatura para a menor temperatura, então a direção sempre na direção da menor temperatura, agora, na nossa força motriz gradiente de concentração, a direção do fluxo de massa da espécie química vai ser na direção da menor concentração. Então, vai da maior para a menor concentração. Essa sempre vai ser a direção do meu fluxo de matéria ou fluxo de espécie química. Então, lá, por que estudar a transferência de massa? Por que que isso é tão importante para o curso? Né? Então, pessoal, desde Fenômenos 2, vocês já sabem que fenômenos nos ajuda a modelar processos, né? A modelar e resolver esses modelos nos permite, então, lá em operações unitárias, fazer os projetos, os dimensionamentos de alguns equipamentos, certo? Então, para quem vai cursar OP3, né, que envolve transferência de calor e massa, então é isso, a gente vai usar agora toda essa modelagem que a gente está aprendendo a fazer em fenômenos dos nossos problemas, né? E vamos aplicar isso lá nas operações unitárias, que é o cerne da engenharia química, né? A engenharia química é praticamente não, mas ela é muito embasada nas operações unitárias, é uma parte pesada do curso.
né? Então, a gente precisa aprender a fazer a modelagem em fenômenos para depois ir lá e fazer os dimensionamentos, certo? Então, para quem vai trabalhar com processos que envolvem absorção, processos que envolvem secagem, muitas indústrias aí trabalham com secagem. Eu tenho transferência de massa em sistemas biológicos, eu tenho transferência de massa no corpo humano, destilação, processos de extração, processos de adsorção, separação por membranas. Então, esses são exemplos de alguns processos, né, que envolvem a transferência de massa, em que em algum momento você vai ter que fazer os balanços dessas espécies químicas que estarão presentes nessas transferências aí dentro dos processos, certo? E a transferência de massa também faz parte do nosso dia a dia, assim como a transferência de calor também, né? A gente falou lá no calor. Então, quando eu vou preparar um café e vou colocar açúcar no café, né? Coloco lá uma colher de açúcar e essa solução, o café fica adocicado porque eu tive transferência de massa para essa fase fluida, para esse líquido que contém o café, né? Então é um processo de transferência de massa aí. Até processos de purificação de fármacos, enfim, processos industriais, né? Então, mais complexos, desde os menos complexos até os mais complexos. Então, dentro da profissão de vocês vão trabalhar com muitos desses processos. Vão trabalhar com muito desses dimensionamentos, desses projetos de indústrias químicas, e aí vocês vão lidar com essa questão da modelagem envolvendo transferência de massa, certo? Então, assim, espero tê-los convencido de que é importante estudar transferência de massa, né? E além de tudo, pessoal, além de ser importante, né? É interessante que vocês tenham em mente que todos vocês têm condições de cursar e cursar bem essa disciplina. Essa é só mais uma disciplina do curso inteiro, da grade curricular toda que vocês têm para trabalhar, né? É uma disciplina que exige dedicação, que exige que você crie um tempo semanal para você estudar, né? Mas se você tiver disciplina, você vai ter muito sucesso nessa disciplina. Então, nós estamos aqui para aprender a fazer essas modelagens envolvendo transferência de massa. Assim como vocês conseguiram e aprenderam a fazer a modelagem de problemas que envolvem a transferência de calor, certo? Então, tenham tranquilidade, certo? Para lidar com a disciplina. Tenham tranquilidade e tenham disciplina, certo? Disciplina no sentido de dedicar-se semanalmente a estudar fenômenos 3. Aí não vai acumular e as suas listas de exercício vão ficar em dias, você vai conseguir participar dos atendimentos, da monitoria, tá? Que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Então, é isso, sem pânico, tá? Vai chegar o momento da gente falar de prova, de avaliação, vai chegar, o nervosismo é normal, mas passa. Se você estiver bem preparado, o nervosismo não vai te atrapalhar, porque você tem segurança. Então, é importante que vocês estejam seguros daquilo que vocês estão estudando. Essa é uma dica bem valiosa para ter sucesso em Fenômenos 3. Tá? Pessoal, então, se vocês lembrarem daquilo que vocês já cursaram em Fenômenos 2 e olhar para essa tabelinha que eu chamei de checklist aí, é o mesmo checklist que eu apresentei para vocês lá no começo em Fenômenos 2 também, tá? Que basicamente ela dá o passo a passo dessa modelagem matemática de processos envolvendo transporte. Então, esse checklist é válido para Fenômenos 2, é válido para Fenômenos 3. Então, esse checklist ajuda muito você a entender a dinâmica de solução de problemas que envolvem fenômenos, tá?
Então, eu deixo ele aqui. Obviamente, nem todos os problemas a gente vai trabalhar com todos esses critérios que estão postos aí, né? Por isso que tem atende parcialmente, não atende ou não se aplica, tá? Mas, basicamente, ele dá o passo a passo, certo? Então, ó, identificar as variáveis importantes, buscar dados tabelados, depois escrever as hipóteses, depois observar quais são as leis físicas daquilo que você identificou, do mecanismo que está presente ali, qual é a equação diferencial que descreve esse mecanismo, simplificação da equação diferencial de acordo com as hipóteses, colocar as condições de contorno, aplicar as condições de contorno, utilizar uma técnica de solução adequada dessa equação diferencial. Eu vou precisar de algum número adimensional? Então, lembrem lá da convecção. Na convecção, a gente usou muito números adimensionais, né? Então, aqui também, na convecção de massa, também vamos precisar de alguns números adimensionais. Eu posso resolver utilizando algum método gráfico? Lembra lá na transiente, a gente pode resolver por métodos gráficos. Então, posso usar um método gráfico. Um resultado numérico final, e avaliação desse resultado, né? Ele faz sentido fisicamente ou ele não faz sentido nenhum. Então, eu preciso voltar lá no comecinho e começar a observar. Será que eu identifiquei todas as variáveis importantes? Será que eu fiz todas as condições, simplifiquei o máximo que eu pude lá as minhas hipóteses? Será que eu escolhi a equação diferencial correta para esse meu problema? Né? Será que a condição de contorno é que foi errada? Né? Então, utilizar esse checklist como um passo a passo aí para vocês resolverem os problemas vai ser bastante interessante, tá? Então, é interessante quando vocês estão resolvendo um problema, pintou uma dúvida, pega o checklist primeiro. Dá uma olhada no checklist, vê se você fez tudo que você podia fazer, que está ali, se faltou alguma coisa. Talvez só observando o checklist você já consegue identificar onde que você está errando, certo? Então, utilizem para uma autoavaliação esse checklist, tá? Então, deixo ele aqui como uma proposta para vocês sempre retomarem, tá? Muito bem, pessoal. Então, do que se trata a nossa disciplina? Vamos já entrar no plano de ensino. O que a gente vai estudar em transferência de massa? Então, basicamente, nós vamos estudar tudo que envolve os mecanismos de transferência de massa envolvendo espécie química. Então, nós vamos resolver problemas do mecanismo difusivo e de mecanismo convectivo, que são os dois mecanismos de transferência de massa. Então, obviamente, aqui a gente não vai ter a radiação, né? Então, os dois mecanismos de transferência de massa de espécie química é a difusão e a convecção, certo? Então, nessa figurinha ali, ó, eu tenho um copo de água que eu coloquei o meu chá, né? Nesse primeiro. Então, na segunda figura, na do meio, eu estou observando o chá sendo transferido aqui do pacotinho, dessa fase sólida, para a fase líquida, que é a água, certo? Então, a água tem uma concentração pequena desse chá, ou nula, e nesse pacotinho aqui eu tenho a concentração máxima desse chá. Então, eu vou ter transporte nessa direção, do saquinho de chá para a água, ok? Quando a gente quer que essa transferência seja mais rápida, o que a gente faz? A gente vai lá, pega uma colher e agita. Se a gente agitar com uma colher, colocar velocidade, não vai ter essa solubilização, essa transferência do pacote de chá para a água mais rapidamente? Vocês não concordam? Deixa eu só... Alguém está tentando entrar? Deixa eu só permitir. Pronto. Certo? Então, pessoal, na figura 2, a gente tem um processo de transferência de massa difusivo e no processo 3 a gente coloca um meio externo provocando uma velocidade e eu tenho um processo convectivo de transferência de massa.
Então, nós vamos estudar a difusão e a convecção. Primeiro, de maneira geral, rapidamente, assim como a gente fez lá em Fenômenos 2, e depois a gente vai aprofundar os conceitos fortemente, vamos esgotar todas as possibilidades de difusão, e depois a gente vai para a convecção. Então, a condução de calor, lembra lá? A condução de calor a gente também podia chamar de difusão de calor, né? Então, por isso que aqui em transferência de massa, a gente não chama condução, né? O mecanismo correto é difusão de massa, ou um processo difusivo, né? Então, pessoal, vamos começar com problemas mais simples, unidirecionais. Então, vamos fazer uma variação aí temporal. A gente vai aumentar o nosso nível de dificuldade, começar com unidimensional, e depois a gente vai aí para os multidimensionais, aí envolvendo a transferência de espécie química, certo? Então, também vamos estudar essa questão espacial para diferentes geometrias, tá? Vamos estudar a dependência temporal. Então, vamos iniciar pelo modelo mais simples, né? Que é um estado estacionário, um regime permanente, em que a minha concentração da espécie química não varia com o tempo, apenas com a posição, eu não tenho acúmulo. Depois nós vamos para uma dependência temporal, ou seja, um estado transiente, né? Um regime transiente, em que eu passo a ter acúmulo no meu volume de controle, e aí a concentração passa a variar, a concentração da espécie química passa a variar também em função do tempo. Vamos estudar as duas coisas, e aumentando o nível de dificuldade, né? Com calma. Vamos chegar numa parte bem pesada, pessoal, que é estudar a transferência de massa com reação química, principalmente a difusão com reação química, que é lá o nosso capítulo 6. Tá? Essa, na minha opinião, é uma parte, a mais pesada do curso, tá? Que a gente vai estudar vários tipos de transferência de massa com reação química. Então, eu acho que essa parte vai exigir bastante de vocês, tá? Então, fiquem atentos. Isso é o que tem de diferente lá do que a gente viu com relação à transferência de calor. Também vai ter reação, vamos ter que retomar alguns tipos de reações químicas aí, certo? Então, esse vai ser o nosso conteúdo, certo? Dentro desse conteúdo, como que vai ser as nossas avaliações nesse período letivo? Então, muito semelhante ao que aconteceu em Fenômenos 2, muito semelhante ao que quem cursou Fenômenos 3 semestre passado. Então, são 3 provas individuais, teóricas, que serão realizadas via Moodle, tá? Essas provas são assíncronas, elas não vão ser realizadas durante os nossos encontros síncronos, não, ela é assíncrona, tanto que esses dias de prova são 3 quintas-feiras, certo? Então, eu sei que houve uma confusão com o horário de vocês, com o nosso horário, né? Colocaram só a metade da carga horária, e aí foram lá e colocaram a outra metade como assíncrono no horário de vocês, tá? Foi colocado isso só para arrumar uma questão no sistema acadêmico, tá? Então, se é assíncrono, não precisa ser exatamente naquele dia e horário. Ok? Então, não se preocupem com aquela parte assíncrona que está no horário de vocês, certo? Então, essas datas, 25/3, 22/4 e 20/5, tá bem para vocês? Tá? Como que vai ser a prova? Tá? Então, ela vai ser via Moodle, com duração de 4 horas. Porém, o questionário de prova vai estar disponível no Moodle, você vai poder acessar das 8 da manhã e vai se encerrar às 8 da noite. Então, dentro de 8 da manhã até 8 da noite, você vai poder acessar essa prova e vai ter uma duração de 4 horas. A partir do momento que você acessou,
a sua prova encerra depois de 4 horas. Então, você vai ter que mandar os seus resultados dentro do período de 4 horas, certo? Mas fica livre para você resolver entre 8 da manhã e 8 da noite. As respostas vão ser enviadas exclusivamente em PDF, tá? E carregadas no Moodle. Só se você tiver um problema, às vezes o Moodle está travando, eu sei disso. Se o Moodle travar, você não conseguir enviar pelo Moodle, me envia por e-mail, tá bom? Aí eu vou aceitar por e-mail. A gente sabe que é muita gente utilizando o Moodle aí, pode travar, tá? Então, pessoal, sobre isso, eu vou deixar algumas sugestões depois. Então, o Moodle vai ser o nosso meio de comunicação, onde vocês vão encontrar todas as videoaulas, listas de exercícios, PDFs, tudo referente à nossa disciplina, provas, estará no Moodle da disciplina. Então, é importante que você acesse o Moodle todo dia, tá bom? Dá uma olhadinha lá, porque o Moodle está em constante atualização. Ok? Eu vou baixando, vou colocando aula, vou colocando material, constantemente ele vai sendo arrumado, atualizado. Então, fiquem atentos, certo? E ao e-mail de vocês também. Depois eu vou falar sobre isso. Eu não vou abrir uma sala no Moodle nos dias das avaliações, tá? Não vai ter aquela salinha para tirar dúvidas, tá? Se vocês tiverem dúvidas no horário da prova, vocês podem mandar por e-mail e eu vou estar atenta aos e-mails, tá bom? E vou responder por e-mail. Então, pode pintar dúvida sim, e se pintar, pode mandar a dúvida por e-mail, que eu respondo, tá? Mas não vai ter aquela salinha que a gente tinha semestre passado. Com relação às datas, tá ok? Muito bem. Pessoal, então, assim, é importante que vocês tirem uma boa foto lá da prova de vocês, convertam para PDF. Então, tem alguns aplicativos de celulares que você tira foto e ele já converte para PDF, gratuitos. Então, eu vou deixar algumas sugestões, tá, para vocês depois no Moodle de algumas coisas que vocês podem utilizar. Felipe, eu já estou passando essas datas para vocês, que é para a gente não mudar mais. Tá? Ao menos que a gente tenha um baita de um imprevisto aí, alguma coisa acontecer. A gente sabe que a gente está em pandemia, então muitos imprevistos podem acontecer, tá? Então, claro que emergencialmente a gente pode mudar alguma data, mas a ideia é que a gente não mude. Tá? Tanto que, se algum outro professor de vocês marcar a prova nesse mesmo dia, eu marquei a prova primeiro. Então, vocês já lembrem de avisar o professor que já tem prova nesse dia. Certo? Então, usem disso. Havendo uma emergência, obviamente, a gente tenta arrumar essa data aí sem problemas. Tá? Muito bem. Que mais? Então, além das provas, né? Então, a gente vai ter 3 provas, eu vou fazer a média das provas e essas provas vão ser 90% da média final. Outra coisa, a avaliação que vocês vão ter são testes, pequenos testes que eu chamo de testes de aptidão, que são referentes às videoaulas que eu gravo para vocês, que eu deixo no Moodle, referente às aulas assíncronas, certo? Então, eu quero acompanhar como vocês estão se desenvolvendo aí, assistindo os vídeos. Então, depois de cada vídeo, você vai ter um teste. Tá? Não são todas as videoaulas que tem, mas a ideia é que algumas principais, vocês assistam um vídeo e já responde o testezinho de aptidão. Então, são poucas perguntas, de escolher a pergunta correta, ou verdadeiro e falso, é bem rápido. O Moodle vai te dar as respostas corretas, depois ao final você já vai saber qual que é a nota, tudo certinho, tá? Então, serão vários testes desse. Eu não sei dizer quantos, tá bom? Então, por isso que eu deixei em aberto aí, porque serão vários testes que serão realizados, tudo via Moodle,
tá? São testezinhos muito rápidos, não se preocupem com eles, tá? Com perguntas tranquilas, só para saber se vocês estão assistindo e acompanhando bem as videoaulas, tá? Então, a média final, pessoal, então eu vou fazer, primeiro, eu vou fazer a média das notas de todos esses testes, então vocês vão ter uma média desses testes que eu estou chamando de T, certo? Então, a média, fazendo a média P1, P2, P3, né? Então, vou dividir por 3, então, multiplicar por 0,9, 90% da nota, mais o teste, a média dos testes, vezes 0,1, 10% da nota da média final. Então, é dessa forma que vocês vão aí calculando a média final de vocês. Aqui tem alguma dúvida, pessoal? Certo, então vou seguir. Qualquer coisa é só gritar. Ah, professora, recuperação de conteúdo. Tem? Tem. Ela vai ser opcional, você pode fazer. Opcional para algumas pessoas que vão precisar, né? Já vamos falar sobre isso. Então, ela vai funcionar como uma prova substitutiva. Ela vai ser realizada no dia 24/5, no mesmo esquema. Então, o questionário vai ser disponibilizado às 8 da manhã, vai fechar às 20 horas. Você vai ter 4 horas para resolver essa prova. No Moodle. É o conteúdo do semestre todo nessa prova. Então, vai cair tudo, pode cair qualquer coisa do semestre. Tá? E eu vou substituir a nota da menor prova. A menor nota que você tirou em prova vai ser substituído pela nota da recuperação de conteúdo, certo? Então, os testes, se você não fizer os testes, você vai ter um probleminha aí na tua média, vai ficar com a média de testes zerado. Então, fiquem atentos aí com relação a isso, tá? Então, vai substituir a menor nota de prova, certo? Então, apenas os alunos que obtiverem média menor que 6 durante as avaliações regulares do semestre é que vão poder fazer a recuperação de conteúdo. Porque senão, no final, eu não vou dar conta de tanta coisa para corrigir, tá bom? Então, o semestre termina dia 25, eu vou fazer a prova dia 24, aos 47 do segundo tempo. Então, eu tenho que ter um dia para fechar a nota e fechar o diário, certo? Alguma dúvida aqui? Muito bem, vamos seguir. Então, vamos fazer alguns comentários importantes, pessoal. Então, já falei do Moodle. O Moodle vai ser onde vocês vão encontrar todas as informações para estudarem, para executarem a nossa disciplina. O Moodle foi preparado, foi colocado em semanas, então tem semana 1, semana 2, com datas, como o conteúdo daquela semana, tá? Para a gente se organizar bem. Então, você sabe que todas as videoaulas que tem lá naquela semana, você tem que assistir, tá? Porque nós teremos encontros síncronos todas as sextas-feiras, às 15h50, nós vamos ter o encontro síncrono, certo? Toda sexta-feira. Essa aulinha nós vamos nos encontrar aqui. Vamos usar o Google Meet, tá? Eu queria usar o Big Blue Button lá do Moodle, mas está impossível. Eu dei uma aula hoje de manhã que não rolou, não funcionou, ele está travando muito. Então, vamos mudar e vamos usar o Google Meet, tá? As aulas vão ser gravadas, como a gente já falou, então você está concordando. A partir do momento que você acessa esse link, você está concordando com essa gravação, vai ser disponibilizada no Moodle também, tá? Pessoal, forma de se comunicar. Então, é muito importante nesse formato à distância que a gente tenha uma boa comunicação. E a principal ferramenta que nós vamos usar para nos comunicarmos vai ser o e-mail e o Moodle, certo? Serão essas duas formas pelas quais a gente vai poder se comunicar para qualquer coisa, certo?
Então, eu particularmente, eu não crio grupo de WhatsApp, Telegram, não vou criar esses tipos de grupos, tá? Então, o contato comigo principal é por e-mail. Então, mantenham seus e-mails atualizados e acessem seus e-mails todos os dias, para não perder informação, pessoal. Tá? É bem importante ficar de olho no Moodle e ficar de olho no e-mail, tá? Porque qualquer probleminha, qualquer coisa que a gente tiver, eu vou lá mandar para vocês por e-mail, qualquer informação, tá? E, pessoal, precisamos adotar boas práticas, né? Para que a gente tenha sucesso nessas atividades remotas, né? Boas práticas nas aulas síncronas, né? Então, cuide com o seu microfone, né? Conforme eu estiver dando aula, deixe o seu microfone desligado. Só ligue o seu microfone quando você quiser fazer uma pergunta, quiser fazer uma participação. A câmera, se você quiser deixar aberta, pode deixar. Eu só vou pedir para encerrar as câmeras quando a gente tiver problema de conexão, quando tiver muito ruim, aí eu vou pedir de fato para deixarem as câmeras desligadas, mas se você quiser deixar desligado também não tem problema, tá? Utilizem o chat para perguntar também, quem não quiser usar o microfone, tá? Para a gente evitar alguns constrangimentos, é melhor a gente adotar essas boas práticas, tá? Na nossa aula. É muito importante que vocês participem da aula. Não é porque é esse formato remoto que não dá para participar. Então, eu vou fazer um monte de pergunta durante as nossas aulas. Vocês vão ver que eu tentei tornar as nossas videoaulas, que estão gravadas, e esses encontros síncronos, da forma mais próxima possível do presencial. Então, quando vocês forem assistir as videoaulas, vocês vão ver que elas são bem longas. E é como se fosse uma aula que a gente tivesse lá na UTF fazendo a nossa aula. Eu achei melhor essa estratégia, tá? Para a gente sentir menos a diferença. Semestre passado funcionou, então eu vou optar para seguir nesse mesmo processo, tá? Então, é importante, como nós vamos ter encontros síncronos às sextas-feiras, então, durante a semana, é importante que você estabeleça um dia, um horário para você assistir as videoaulas, fazer os testes, resolver os exercícios, para chegar na aula pronto para tirar suas dúvidas e fazer as atividades que eu vou propor. Então, nossa disciplina vai ser quase inteira no formato de sala de aula invertida. Então, vocês vão ter a parte teórica lá na videoaula gravada e quase todos, não vão ser todos, tá? Mas quase todos os nossos encontros síncronos vão ser para resolver exercícios referente àquela parte teórica. Então, como é que você vem para a aula síncrona se você não viu a teoria? Não vai funcionar, pessoal. Então, a minha ideia é que durante a aula síncrona, um período vai ser para tirar dúvida dos vídeos que vocês trouxerem, fazer uma discussão breve, um resumo, e já partir para as atividades, exercícios, metodologias ativas aí que a gente tenha para aplicar. Então, dificilmente você vai conseguir acompanhar se você não tiver disciplina de assistir as videoaulas antes de vir para a aula. Certo? Então, o funcionamento vai ser assim. É importante que durante a semana você estude para chegar na sexta-feira e a gente aplicar aquilo que foi visto na videoaula. Certo? Muito bem, alguns informes, algumas orientações. Né? Já falamos da gravação da aula, então, como falamos das aulas assíncronas aí, pessoal, vocês vão perceber que a maior parte das nossas aulas, da nossa carga horária da disciplina, vai ser assíncrona, tá? Em torno de 70% da carga horária, vocês vão ver que é assíncrona. Né? Claro, as aulas síncronas eu passo um pouquinho do horário de 50 minutos, que é 1 hora a aula que eu propus, a gente sempre passa, mas não tem problema, tá? Por mim não tem problema. Então, a ideia é sexta-feira a gente manter esse encontro síncrono.
Então, pessoal, como esse semestre é mais curto, nós temos menos semanas, então, para a gente cumprir 60 horas da disciplina, a carga horária semanal ficou maior que 4 horas aula. Então, vocês vão ver que tem semana que tem 5 horas aulas, 6 horas aulas, tá? Porque o semestre está mais curto e a gente precisa cumprir a emenda. Então, vai estar mais pesado, um pouquinho mais corrido, tá? Então, eu preciso, muito importante que vocês se dediquem, tá? Então, a responsabilidade de acompanhar as aulas assíncronas é de vocês, certo? Então, eu sei que tem bastante gente que preferia que fosse tudo síncrono, mas a gente tem que ter empatia, né? E saber que não é todo mundo que pode acompanhar as aulas nesse horário, certo? Então, a gente tem que pensar que é um momento diferente que nós estamos vivendo, né? E possibilitar tudo, as duas coisas. Possibilitar o encontro síncrono e possibilitar o encontro assíncrono também, né? Nosso atendimento de P-aluno, pessoal, anotem aí. Vai ser nas terças-feiras, das 10h20 até as 11h10. Tá? Então, esse horário, pessoal, foi estabelecido com base na grade do 7º período, dos alunos regularmente matriculados na grade do 7º período. Então, esse horário não tem aula síncrona, certo? Então, peguei o horário que estava só as aulas síncronas, estava metade do cargo horário, então na matrícula regular do 7º período não tinha aula nesse dia horário, tá? Então, como vai funcionar? O atendimento, ele vai ter primeiro uma inscrição, tá? Então, lá no Moodle, lá na semana, vai ter um fórum aberto. P-aluno do dia tal, horário tal. Você vai entrar nesse fórum e vai solicitar o seu atendimento, certo? Então, eu vou, chegando no horário, eu vou te mandar um link de uma sala virtual e vou fazer o atendimento para você. Então, as próximas pessoas que forem entrando, solicitando o atendimento no fórum, pode entrar no link, tá? Que eu vou fornecer. Não tem problema, daí eu vou atendendo um por um. Se for, acontece que tem muitas dúvidas que são comuns, aí já vai tirando as dúvidas, tá bom? Mas é importante que você solicite o seu atendimento, porque se ninguém solicitar atendimento, eu não vou abrir uma sala virtual à toa e vou ficar lá esperando alguém aparecer, certo? Eu vou seguir com as minhas atividades também, que são muitas, muitas mesmo, acreditem. Tá? Então, se você precisar de atendimento, faça a sua solicitação no fórum, que eu vou te mandar o link de uma sala virtual para a gente tirar as suas dúvidas, certo? Entendido como vai funcionar? Quem fez Fenômenos 2 aí, ou quem já cursou essa disciplina comigo aqui, a gente fez dessa forma semestre passado, então é da mesma dinâmica. Tá? Pessoal, vamos ter monitoria! Yes! Voltou a monitoria, tá? Então, a Marília, nós renovamos a monitoria da Marília, tá? Então, assim que a gente tiver a grade de horário de atendimentos da Marília, eu vou postar no Moodle, vou enviar para vocês aí, para vocês terem acesso. Então, ela vai criar uma sala virtual, um link que ela sempre vai usar. A ideia é sempre usar aquele mesmo link da sala virtual para atendimento para vocês, tá? Então, assim que tiver tudo pronto, os horários da monitoria, eu passo para vocês, tá? Dúvidas aqui sobre isso? Certo. Pessoal, então, para ser aprovado nessa disciplina, você precisa obter média igual ou superior a 6, não tem presença, não tem chamada nesse formato APNP. Então, nos encontros síncronos, não tem lista de chamada, você participa se você quiser, se você puder. Assim, a minha sugestão, pessoal, é que vocês participem dos encontros síncronos, porque a gente vai estar resolvendo exercício ao vivo e a cores, como se fosse uma lousa lá do quadro, tá? A gente vai ter uma lousa aqui para a gente usar também. E você pode tirar suas dúvidas na hora, ao vivo e a cores,
né? E se você não puder assistir, for assistir depois, aí você vai ficar com essa dúvida, carregando, tendo que esperar a monitoria ou o atendimento, tá? Então, a minha sugestão é que quem puder participe das aulas, porque as aulas vão ser bem aplicadas. Os encontros síncronos vão ser bem aplicados, tá? Então, eu deixo isso como sugestão. Então, a nota de cada avaliação, ela tem que ser disponibilizada com antecedência de 5 dias corridos da próxima avaliação. Isso está na resolução do COGEP, nós vamos cumprir. Pessoal, eu demoro, vocês já sabem, né? Vocês já sabem que eu demoro para divulgar a nota das provas. A nossa turma tem 42 alunos. É igual a turma passada de Fenômenos 3, também tinha 40 e mais, tinha 46, eu acho, 44, né? Então, assim, são muitas provas, tem outras disciplinas, então eu demoro para corrigir, porque vocês sabem, né? Eu não olho só o resultado final. Seria muito fácil se eu olhasse só o resultado final, mas não. Eu olho toda a linha de raciocínio, toda a modelagem, tudo vale alguns pontinhos. Então, demora mesmo, tá? E eu, especialmente, demoro para corrigir, porque eu gosto de me concentrar e olhar com bastante carinho a solução das provas, tá? Então, mas eu vou cumprir o que está no regulamento, ok? Fiquem tranquilos. Bom, já falamos sobre os microfones, as câmeras aí, né? Vou pular essa parte. Se você precisar faltar numa avaliação, ou seja, se você não conseguir fazer a prova, mesmo sendo assíncrona, mesmo tendo 12 horas para você acessar o questionário, se você não conseguir fazer, tiver um problema de saúde, enfim, você pode pedir segunda chamada, via solicitação pelo DERAC, então manda por e-mail lá o DERAC, tá? Com cópia do documento comprobatório, certo? Então tem que ter um documento. E a coordenação aprovando a sua segunda chamada, eu vou combinar contigo uma outra data para resolver a provinha. Tá? Os testes de aptidão, não é necessário pedir segunda chamada, porque eu deixo uma semana para vocês responderem, aberto o teste durante uma semana, né? Porque você vai assistir o vídeo na hora que você puder, então já responde o teste. O teste geralmente fica aberto uma semana, então não tem muito problema com relação a isso, é mais a prova mesmo, tá? Pessoal, fica então expressamente proibida a filmagem, a captura de imagem e a divulgação dessas aulas ADNP, a PNP agora, sem autorização da professora, certo? Então, isso também é uma resolução do COGEP, também é válido para o presencial, também coloco sempre essa observação, tá? Agora que nós estamos em atividades remotas, isso passa a ser mais importante. Então, se você quiser filmar alguma coisa, capturar a imagem dessas aulas, pede autorização, tá? Porque isso envolve direitos autorais meu, de vocês. Por isso que eu já coloquei lá, quem acessar a aula síncrona, o link, está me dando autorização para gravar e para mandar para os alunos pelo canal do YouTube o link de forma, né, o vídeo não listado. Então, só quem tem o link pode acessar, certo? Então, a aula já vai ser gravada, já está sendo gravada, ok? Então, se você quiser fazer alguma coisa sobre isso, tem que pedir aí autorização para os colegas também, tá? Isso pode ser um problema. Vamos evitar problemas. Pessoal, bibliografia. Então, vamos lá a algumas dicas de bibliografia. Nossa bibliografia principal é o Cremasco. É o livro Fundamentos de Transferência de Massa, do Cremasco. Tá? Vocês têm esse livro no Bibliotec, tá? Então é só procurar lá, colocar Cremasco, vão aparecer todos os livros do Cremasco ou Fundamentos de Transferência de Massa, que vai aparecer lá para vocês, tá? Tanto que, pessoal, lá nas nossas provinhas, ó, eu já coloquei os capítulos dos livros do Cremasco
no conteúdo, que é para ninguém ficar me perguntando o que vai cair na prova, isso cai na prova, isso cai na prova. O que tiver dentro desses capítulos daí que está escrito, cai na prova. Tá bom? Então, se organizem, tá? Tenham esse planejamento aí em mente. Tá? Então, a nossa disciplina está toda embasada, ordem de conteúdo, está toda embasada no livro do Cremasco, que é um livro exclusivamente de transferência de massa. Por isso que a gente utiliza ele bastante, tá? O livro do Bird, pessoal, é o livro mais importante de fenômenos de transporte, tá? Ele tem os 3 fenômenos num único livro, mas ele é um livro mais complexo. A leitura é mais difícil, os exercícios são mais aprofundados, então eu não indico assim de cara você ir pelo Bird. Pelo menos é a minha impressão. Teve gente que já me falou que gosta de estudar pelo Bird, tá? Então é um livro excelente, mas ele é um livro mais complexo. Então não comece pelo Bird, na minha opinião, humilde opinião. Tem o livro do Sengel, que também tem a parte aí de massa, mas é raso, tá, pessoal? Eu não gosto muito do livro do Sengel para massa, assim. Tem uma partezinha que é legal, mas eu acho que tem livros mais interessantes, que estão aqui na bibliografia complementar, tá? Um livro que eu gosto muito é o Welch. O Welch, apesar de estar aqui em inglês, no Biblioteca tem o português, tá? Tem esse livro aqui em português, só procurar lá. Também é o livro dos 3 fenômenos, mas é um livro bem bacana. Um livro bom, que tem exercícios atualizados, então eu gosto dessa referência. Ok? O Kussler é um livro de difusão muito bom, só que ele não tem na biblioteca, então eu uso para o meu preparo de aulas, tá? Mas eu acho que ainda não tem no biblioteca. Ok? E as demais referências, então, aí vem para complementar também. O Encrópera tem a parte de massa, mas eu acho muito rasa, então eu também não uso particularmente o Encrópera. Tá? Então, fica aí nossa referência principal, como sendo o Cremasco, né? E você pode usar o Welch, o Bird, o Sengel e o Encrópera para aprofundar. Tá? Esse livro aqui da USP é um professor da USP, é um livro que eu acho que a gente não tem ainda na biblioteca, tá? Eu lembro que eu pedi para comprar, mas não sei. Não, eu acho que tem, na biblioteca tem, mas eu acho que só tem físico. É um livro que só tem teoria, ele nem tem, não tem exercício, mas a parte de teoria é um livro muito bom de ler, muito gostoso, então é por isso que ele está aqui, para a gente entender conceito, por isso que ele está aqui nas referências como complementar. Certo? Muito bem. Chegamos aí no nosso último slide. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Deixa o espaço aí aberto para quem quiser fazer algum comentário. Vocês entenderam como vai funcionar a nossa aulinha? Ficou claro? Então, que vocês vão assistir os vídeos da parte teórica no Moodle, que estão lá disponíveis, vão ver os materiais, os PDFs, e na sexta-feira a gente vem resolver exercícios, fazer a aplicação. Então, todas as sextas-feiras a gente tem encontro síncrono, tá? Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, e só tem uma sexta-feira que é feriado que a gente não vai ter a nosso encontro síncrono. Daí naquela semana não tem encontro síncrono, tá? Mas nos demais, todas as outras sextas-feiras, até 25/5, a gente vai ter encontro síncrono. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, já que ninguém tem dúvida, ninguém quer fazer nenhum comentário, estão todos tímidos, eu vou encerrar a nossa aulinha por aqui hoje. E a partir da semana que vem a gente já começa. Pessoal, na primeira semana, então, já tem um conteúdo lá, mas ainda não tem um vídeo, tá? Eu pretendo colocar em breve esse vídeo lá, não se preocupe, eu estou resolvendo alguns problemas que eu tive de exportar
vídeo, a minha câmera ficou meio piscando, assim, então eu estou tentando resolver essa questãozinha, e assim que eu conseguir, eu já vou colocar o vídeo lá da semana 1, que já tem conteúdo. Então, já busca o livro para ler, já dá uma olhada no PDF, que tem até lista de exercício já, tá bom? E assim que eu tiver o vídeo disponível, eu coloco lá para vocês. Então, pessoal, bom final de semana. Um abraço a todos. Se cuidem. Cuidem aí da ansiedade de vocês, tá bom? Do psicológico, tá bom? Vai ser um semestre bem puxado, bem difícil. Então, vamos ficar todos bem aí. Um abraço, beijo, se cuidem e até sexta que vem.